Bom, primeiro queria agradecer a todos vocês que estão aqui na plateia, aqui na mesa, em nome da ABC. Queria agradecer à ABC, em nome dos diretores de arte, por manterem esse espaço de encontro e discussão aberto há mais de 10 anos, né, entre os profissionais de cinema. E, bom, hoje é quinta-feira, dia 10, a gente tem aqui na Semana ABC duas mesas da direção de arte, organizadas pela direção de arte, essa, cujo tema Cor na Tela, e, de tarde, uma mesa onde nós teremos o nosso convidado internacional, Marcelo Ponte, argentino, diretor de arte, figurinista, cenógrafo, que a gente convidou para participar da Semana ABC, no intuito de a gente começar a conversar mais com os nossos vizinhos, e começar a criar uma comunidade maior, né? Uma comunidade maior de diretores de arte que envolvam outras fronteiras. Bom, aqui a nossa conversa, deixa eu botar mais para frente, é sobre um dos maiores mistérios do universo da nossa visão, da nossa percepção visual. Um tema que já mobilizou inúmeros pensadores, cientistas, artistas em investigações, especulações e teorizações em todos os tempos, um dos elementos mais ricos a serem explorados em nossa expressão artística e profissional, a cor. A cor na tela, algo imaterial, algo ora material, ora imaterial, que pode ser reproduzido, transportado, modificado, hoje abduzido em toda a sua complexidade por uma linguagem binária do computador. E, para discutir esse tema tão complexo, a gente resolveu fazer uma mesa que reunisse artistas e pensadores de várias áreas. Temos aqui Marcos Janotti, ali na ponta, artista plástico, com exposições no MASP, Paço das Artes, Pinacoteca do Estado, entre outras nacionais e internacionais, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, no Departamento de Artes Plásticas, e responsável pela tradução parcial e análise crítica do Doutrina das Cores de Goethe. O Marco acaba de voltar do Japão, onde foi dar aula na Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto, ficou lá 1 ano, e ele vai participar da nossa mesa no início, porque, infelizmente, o pessoal da ECA USP estava com muita saudade dele e resolveu dar uma feijoada hoje, a qual ele não pode faltar. Então, ele vai iniciar a mesa e depois vai sair de fininho, vocês não reparem, está tudo combinado e estudado. Bom, ao meu lado, Tulé Pique, meu colega, arquiteto, cenógrafo, diretor de arte, de filmes como Cidade de Deus, Ensaio sobre a Cegueira e Tropa de Elite 1, entre outros, além de uma lista infinita de filmes de publicidade. E Walter Carvalho, diretor de fotografia de filmes como Central do Brasil, Lavoura Arcaica, Amarelo Manga e Carandiru, diretor de documentários como Janela da Alma e Raul, Início, o Fim e o Meio, e de ficções como Cazuza, O Tempo Não Para e Budapeste. Bom, eu acho importante também situar um pouco o Walter, além desses filmes que a gente conhece tanto, que é uma carreira enorme que acompanhou a cor no cinema brasileiro, o desenvolvimento do uso da cor no cinema brasileiro. Acompanha, né, e realiza esse desenvolvimento há muito tempo. O Walter trabalhou como assistente de fotografia de profissionais como Dib Luft e o Fernando Duarte, participando dos sets de diretores como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, e além de ter iniciado sua carreira com seu irmão Vladimir Carvalho, em documentários, né? Bom, eu sou Vera Hamburger, sou diretora de arte, cenógrafa, e estou aqui hoje para tentar organizar um pouco essa conversa.
Todos apresentados. Marcos Janotti, podemos começar? Ah, não, deixa eu falar. A gente vai falar 20 minutos antes, 20 minutos cada um, né? Mais ou menos, pode ser, gente? E começando pelo Marco, depois a gente vai... Vocês dois escolhem ou quer que eu estabeleça? O Tulé fala e o Walter dá o final, ok? E aí a gente abre para perguntas, certo? Obrigada. Falta a imagem, gente. Tem que pedir a imagem. Peço para vir. Bom, gente, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer o convite feito pela Vera e acho que é, de fato, uma ocasião rara e privilegiada a possibilidade de haver uma troca de experiências em domínios que se entrecruzam o tempo inteiro, principalmente no que tange a relação entre artes plásticas e cinema. Acho que esse é um universo cada vez mais dialogando entre si, né? Basta ver artistas como a Pichapong, que é um artista que ganha o Festival de Cannes e, ao mesmo tempo, faz uma série de trabalhos de natureza artística. E eu vou tentar fazer, da maneira mais rápida e sucinta, falar em 20 minutos algo que eu estudo há 25 anos. Então, acho que é uma tarefa um tanto maluca, né? Um pouco perigosa até, porque eu posso cometer uma série de impropriedades. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês que, no meu mestrado, eu justamente traduzi uma obra que progressivamente foi se tornando cada vez mais conhecida no meio acadêmico e no meio artístico, que é a chamada Doutrina das Cores do Goethe, né? Que eu fiz uma tradução parcial que se encontra por uma editora pequena, que é meu Deus do céu, Nova Alexandria. E, bom, aqui eu só estou mostrando esses 4 fascículos para dizer a vocês que, na verdade, isso não foi um estudo também passageiro da obra desse grande poeta. Na verdade, foi um estudo, como ele mesmo considera, um dos estudos mais importantes que ele, né, enfrentou ao longo da sua vida. E, durante muito tempo, trata-se de um estudo que foi totalmente incompreendido, né? Ora, como é que ele começa a se interessar pelo mundo da cor? A primeira questão é justamente a viagem que ele vai fazer depois de ter feito o famoso livro do Werther, onde ele se torna um dos principais pop stars, né? Realmente, o Werther é um dos primeiros romances que tem efetivamente um efeito avassalador. Jovens e jovens cometem suicídio pela Europa inteira. E o Goethe, um pouco cansado dessa própria fama, vai tentar se renovar, né, através de uma viagem que basicamente é aquela básica de que todo grande intelectual europeu tinha que fazer uma vez na vida, que é fazer uma viagem ao mundo clássico, ao mundo da Itália. E lá, justamente, ele encontra o colorido, a cor, né, algo que lhe era, para quem morava na Alemanha, vocês sabem, da natureza absolutamente distinta desses dois países, né? E lá ele também se depara não só com uma natureza cromática, uma natureza saturada pela cor, né? Como ele também vai encontrar um tipo de arte, né? Que é o da pintura italiana, que também não parte da composição pautada na linha, mas cada vez mais, como na escola veneziana, numa relação cromática. Ou, como vocês podem ver no Leonardo da Vinci, por exemplo, numa espacialidade toda construída a partir de nuances cromáticas que fazem a perspectiva aérea, né? E ele se inicia, então, ele procura entender o mundo da cor, né, se colocando como sujeito dessa experiência, não é? E por isso eu traduzi a palavra Farbenlehre para a doutrina das cores. A palavra doutrina é um pouco pesada, mas ela dá uma conotação que, ao meu ver, é fundamental, que é a ideia justamente que a cor não se faz apenas por um aprendizado teórico. A cor, antes de mais nada, ela tem que ser vivenciada, ela tem que ser, né, experimentada e, à medida em que o sujeito se coloca como experiência da cena,
ele inaugura um tipo de investigação que a gente diria, em termos mais filosóficos, fenomenológica, né? Ou seja, essa ideia de que você parte não mais no sentido, na busca de comprovar uma teoria científica a partir do experimento, mas, pelo contrário, primeiro tenta vivenciar aquele experimento, aquela experiência, e depois ele vai tentar buscar uma fundamentação. E o Goethe faz, então, ele inaugura, com outros grandes intelectuais alemães da época, um tipo de conhecimento chamado a filosofia da natureza, que justamente parte de uma indagação sobre o mundo natural, onde você tem a eclosão, né, principal da forma viva, que é algo que surge por si, né, que se reproduz por si e não advém de uma causa divina, né? Então, o Goethe... então tá bom. Obrigado. O que o Goethe vai fazer uma coisa incrível, gente, que é... ele chega, então, depois dessa viagem da Europa, e pede para um amigo lhe trazer os famosos prismas, né, de Newton, né? Vocês sabem que há o famoso Experimentum Crucis, né, onde o Newton prova, né, que a luz branca pode ser decomposta em uma série de raios, né, raios esses que mostram, né, que a cor, na sua síntese aditiva, produz o máximo de intensidade, né, com a luz branca, né, e aí inaugura um tipo de questão que, ao meu ver, é fundamental para vocês que estudam cinema, que é essa separação crucial entre cor, luz e cor-pigmento. A gente sabe justamente que são processos, quem está familiarizado com o uso dessas duas dimensões da cor, muitas vezes vai encontrar problemas de interpretação do fenômeno cromático, não é? Ora, o que o Newton faz é justamente criar uma situação absolutamente perfeita, científica, onde o sujeito se coloca separado da cena, né? No sentido de mostrar que a luz advinda de um feixe de luz luminoso produza a refração. O Goethe vai ter uma atitude perante o prisma absolutamente diferenciada. Ele vai colocar o prisma no olho, e ele vai se colocar como sujeito da experiência. E aí ele não vai ver a refração, né, comprovada pela teoria óptica do Newton, e vai dizer imediatamente para si: Newton estava errado. E ele passa, durante 20 anos da sua vida, tentando comprovar que justamente Newton estava errado, né, e chegou muitas vezes a ser ridicularizado por essa tentativa heróica, né, um pouco quixotesca, né, porque até então todas as teorias científicas evidenciavam a fundamentação da teoria cromática pautada no esquema newtoniano. Bom, nós, até hoje na escola, nosso estudo da cor é da mesma natureza. Nós temos uma formação escolar que parte da ideia que a cor é uma refração, né, de um comprimento de onda luminoso, né, mas não se coloca aí uma das questões absolutamente cruciais, que é aquela que, de certa forma, é intuída pelo Goethe e, cada vez mais, a partir do século XX, passa a ter um papel crescente, que é a ideia que não basta entender a cor apenas como um comprimento de onda, de luz. Nós, principalmente no mundo da arte, nós não vemos comprimento de onda. Ninguém está vendo um comprimento de onda, né? Nós estamos vendo cores. Cores em determinadas culturas, em determinados corpos, em determinadas situações. Se um quarto fica escuro, a gente não vê nada, né? Se, mais do que isso, né, o Goethe percebe que uma das questões centrais, portanto, não é apenas entender a cor como um comprimento de luz, mas como este comprimento de luz passa a ser, né, interpretado, né, como um sinal fisiológico, né? Então, de certa forma, o que o Goethe intui e que passa a ter uma importância cada vez maior em movimentos como, por exemplo, o impressionismo, né? O que é o impressionismo, senão um estudo do mundo visual a partir da impressão visual do sujeito, não é? O Goethe, então, portanto, inaugura uma nova teoria do conhecimento pautada no estudo fenomenológico da cor, onde a cor é entendida como percepção, né?
E isso, gente, é um estudo absolutamente fascinante, né? Eu passo para vocês algumas imagens onde, né, vocês sabem da existência comprovada agora dos cones, dos bastonetes, de como, ou seja, esses sinais luminosos externos são recriados internamente pelo sujeito e depois são decodificados na região frontal do lobo cerebral, que são as células V4. Tem uma história, né, tentando ser o mais rápido possível. Aqui são colagens que mostram, imagens que mostram os estudos que o Goethe fez ao longo da sua vida. Mas tem um livro muito interessante do Oliver Sacks, não sei se vocês já viram, chamado Um Antropólogo em Marte, que é o caso de um pintor que levou uma pancada na cabeça. E ele levou uma pancada na cabeça e começou a ver o mundo em preto e branco, com uma enorme capacidade para ver a saturação, não é? Mas, por outro lado, incapacitado de ver o mundo das cores. Esse é um livro delicioso de ler e mais um acontecimento recente que vem a comprovar que, na verdade, aquela atitude quixotesca do Goethe, na verdade, tem uma enorme fundamentação, né? Como disse a vocês, eu tenho... Esse é um tipo de disciplina que eu ministro um curso de pós-graduação, tem um grupo de estudos, chamado Grupo de Estudos Cromáticos, lá na USP, e nós temos um projeto de livro onde eu começo com um estudo sobre a cor e a linguagem, ou seja, tentando mostrar como a cor está sempre vinculada à construção de uma linguagem, de tal forma que, sem denominar a cor, nós não sabemos vê-la, né? Então, tento mostrar como o vermelho, enquanto vermelho, está profundamente vinculada ao conceito de que nós temos de vermelho. E tem exemplos incríveis, como uma tribo, a Mursi, que não tem a concepção de cor pura. Que outra grande ilusão é a ideia que existem cores primárias ou cores puras, né? Isso são convenções que são determinadas de cultura a cultura. No caso dos Mursi, por exemplo, é uma coisa fascinante que eles veem o mundo a partir da cor da pele da vaca. Então, eles olham para o céu e não falam que o céu está azul, eles falam que o céu está malhado, ou o céu está arrugado. Existem outras tribos, como várias situadas na Amazônia, que vão ter denominações enormes para a variação entre o verde e o azul. Então, é o verde rugoso de tal folha. Assim como os esquimós também vão buscar uma denominação muito mais rica do mundo do branco, porque, justamente, por uma estratégia de sobrevivência, denominar e diferenciar a neve de hoje da neve da manhã implica uma capacidade de visão mais apurada. E, nesse grupo de estudo, justamente o que eu tentei pegar são teorias que o Goethe colocou, que são a ideia de cores fisiológicas. Eu não posso... teria o maior prazer de poder falar mais sobre isso, mas, infelizmente, a gente não tem tempo. Mas como essa cor fisiológica vai permitir uma nova interpretação da cor e como isso vai estar vinculado sempre a determinadas práticas. Então, eu tento mostrar com os meus colegas a relação entre a cor e a fotografia, como, por exemplo, como foi difícil e quais foram os processos necessários para a implementação de um processo colorido em fotografia, como esse mesmo processo também foi construído na cinematografia, e acho que, sim, tanto na fotografia como na cinematografia, é um fenômeno recente. Eu diria que poucos grandes cineastas, temos exceção aqui de grandes fotógrafos de cinema, mas que efetivamente conseguiram fazer a cor como um elemento que é base da narrativa, assim, base do sentido da história, né? Penso, por exemplo, no famoso nas experimentações que o Antonioni fez com o mistério de Oberwald, ou, por exemplo, no Deserto Vermelho, né? Temos uma colega que estuda justamente a cor em Antonioni. Temos também a cor nessa nova tecnologia que é a multimídia e o vídeo, e temos uma investigação sobre a cor na pintura, de uma pintura que progressivamente vai dialogando com a arquitetura.
Portanto, ou seja, é um projeto enorme de investigação que está sempre sendo renovado. Eu espero, no final desse ano, convido todos vocês para tentar realizar um seminário internacional sobre a cor, onde, por exemplo, eu vou trazer um professor japonês que vai falar sobre um livro maravilhoso do Tanizaki, que foi publicado, chamado O Elogio da Sombra, em que ele mostra como a luz artificial cria um mundo totalmente diverso do que aquele que a sociedade japonesa existia até então, e que, por exemplo, fazia parte daquele mundo uma distinção absolutamente tênue de 100 tons de cinza, e como a luz elétrica acaba dissolvendo essa capacidade de percepção. Ou seja, é um estudo que, como diria o próprio Goethe, implica numa forma de vida e numa capacidade de sempre se colocar não como um sujeito que sabe de tudo ou sabe das coisas, que os conceitos são sempre fixos, né? Mas eu acho que é o contrário, né? O Goethe uma vez dizia que a cor é capaz de fazer um touro ficar enlouquecido, né? Se você coloca um pano vermelho diante de um touro, ele fica bastante conturbado. Ele vai dizer que, para um filósofo e para um investigador da natureza, a cor, do mesmo modo, sempre é aquilo que está colocando problemas de ordem cognitivas, fenomenológicas, visuais, filosóficas, religiosas, estéticas e assim por diante. Por isso que eu digo a vocês que viver um mundo da cor é, de fato, uma grande aventura. Obrigado. Bom, Tulé? Quer falar alguma coisa? Eu não consigo falar emocionado. Eu estou muito emocionado com a fala do Marcos, eu não consigo falar. Então, Tulé, por Deixa para favor. depois, se tiver capacidade. Bom, eu quero agradecer o convite. É um orgulho estar aqui com meus colegas e os colegas que serão e discutir esse tema que, para a gente, eu diria que é o momento de maior angústia quando a gente começa um trabalho, a determinação da paleta, né, que envolve o diretor de fotografia e o diretor de arte. Então, a gente lê um roteiro e começa essa discussão de como que a gente vai usar esse instrumento que é a cor na feitura da linguagem, da direção de arte específica para aquele roteiro, para aquela história. A gente tenta, às vezes, vários recursos, ou procurar, principalmente na pesquisa iconográfica que a gente faz, procurar alguma dica, algo que nos dirija, que nos leve a essa paleta. Mas é um momento de grande angústia para todos no início, né? E eu quero falar da experiência que eu tive em alguns longa-metragens e como que a gente resolveu e como que a gente lidou com isso, né? No filme Cidade de Deus, a cor tem uma influência, tem um papel importante, tanto para contar a passagem de tempo, como a escalada da violência que a gente vê naquela história, do tráfico, né? Então, a gente começou conversando com o César. A gente tinha no roteiro uma descrição de um início quase ingênuo na favela, nos anos 60, e depois, quando a droga entrava, e isso nos anos 70, tinha o que a gente chamava de desbunde, né? Uma explosão do tráfico e
cria uma mudança de forma de viver daquelas pessoas, e aquilo leva a uma guerra, né? Uma deterioração das relações que haviam ali dentro, aquilo muda de uma maneira muito violenta. E a gente percebeu, na pesquisa iconográfica, que esse início, as cores, até pela percepção que a gente tem das formas de registro, né? Essas fotos mais antigas, elas tinham uma paleta mais apastelada. E quando a gente via as fotos dos anos 70, a introdução de cores primárias ou cores psicodélicas, como a gente chamava, era muito evidente. E nessa curva que nos levava a essa guerra, esse recrudescimento das relações a maneira como as armas entravam e o fogo e tudo levava a uma presença maior de preto, de pigmentos pretos adicionados nas cores. Então, a gente trabalhou figurino e seleção de locações e produção de locação, produção de figurino, produção de locação e produção de objeto dentro dessa divisão de 3 fases. A maneira que a gente lidou com isso foi de selecionar as referências iconográficas que a gente tinha, fazendo esse painel seguindo essas fases. Então, a seleção das fotografias e das obras de arte que a gente escolheu para serem representativas de cada uma dessas fases, ficou num corredor muitas fotos. A gente tinha uma pesquisa muito grande, em que essa seleção estava muito clara para todos que trabalhavam na produção. A gente ficava passando o dia inteiro ali, e aquilo nos ajudou muito a internalizar essa percepção e orientar a produção. Fizemos muitos testes. Era um filme que a gente contava com uma pós-produção muito importante, a gente já sabia desde o início, e então era também muito importante que essa troca acontecesse com o fotógrafo a cada estágio da produção, para que isso não se perdesse pelo meio do caminho. Então, isso aconteceu na pesquisa, na pré-produção, durante a filmagem e na pós-produção. Quer dizer, a gente conseguiu, de certa forma, ter um domínio grande dessa seleção por conta de ter feito essa seleção e de seguir isso de uma forma bastante rígida. E acho que no resultado a gente teve um resultado feliz, um resultado próximo do que a gente esperava, em que a cor realmente tem essa função, né? Um outro filme que a gente fez, que é o Ensaio sobre a Cegueira, era um filme que contava a história de uma cidade que não tinha nome, e que era um filme que pretendia ter uma carreira internacional. Então, a gente já partiu desde cara para uma palheta contida, em que essa palheta nos contasse, fosse tão contida como essa cidade, como essa história, em que nada saltava, em que nada tinha nome. E no roteiro, a gente via a necessidade de contar a desestruturação da sociedade e a desorganização que esses personagens iam passando. E literariamente isso acontecia através da falta de higiene e do acúmulo de cocô, né? Então, aquilo era um momento difícil, em que a gente começou a fazer
olhar a cor do cocô. E é sempre marrom. E isso era muito próximo dessa paleta contida que a gente tinha, essa paleta europeia, digamos, né? Então, isso não causava choque nenhum. E isso a gente foi verificando nos testes fotográficos que a gente fazia, que a gente montava o cenário, decorava de acordo com o que a gente tinha pensado antes e fotografava com a luz que ia ser usada no filme. O que a gente percebeu é que esse choque que a gente tinha quando lia daquele acúmulo de cocô, daquela desorganização, não se percebia. Ficava tudo muito coordenado. Não era chocante. E a gente mudou radicalmente de postura e começou a introduzir cores primárias, cores fluorescentes, cores da indústria, cores plásticas, de uma maneira caótica, determinadamente caótica. E aí fotografamos isso É muito importante, quero falar da importância dos testes, né? Porque a gente fica muito tempo pensando, selecionando, e quando isso sai desse aspecto mesa e vai para o set, é que a gente realmente, aquilo que você estava falando de vivenciar a cor, né? E, às vezes, aqui são esses dois exemplos contraditórios, paradoxais, né? Não deu muito certo o caminho que a gente estava seguindo. No outro, no meio do caminho, a gente teve que mudar. E conseguimos fazer essa... A gente conseguiu o resultado esperado quando a gente tomou o caminho contrário do que a gente pensava inicialmente. Quer dizer, foi uma descoberta. Ela só foi possível em função da gente testar o que a gente estava projetando. Uma outra experiência que a gente teve muito rica em relação a isso, de como determinar essa paleta, foi no filme Suprema Felicidade, que é um filme de época, e que, em conversas com o diretor de fotografia, a gente falou... Uma das ideias que surgiram foi a percepção do passado através de fotografia impressa, de revistas antigas. Os processos fotográficos e os processos de impressão que causavam uma fidelidade que, na época, é diferente da fidelidade cromática que a gente tem agora, de impressão e de reprodução. E até pelo desgaste do pigmento. Então, quando a gente olha uma revista dos anos 40, que a cor começa a aparecer dos anos 50, de impressão, a gente já está vendo uma cor desbotada pelo tempo, né? O pigmento já não é mais o mesmo. Mas isso, de alguma forma, leva a gente a enxergar aquela imagem como uma imagem de época. Então, a gente usou esse recurso para contar a época. Agora, para chegar nisso, a gente também teve que fazer muitos testes. Então, a gente usava as cores de fundo, que a gente foi elegendo também a partir da pesquisa iconográfica de arquitetura e de publicações, e isso em contraponto com o figurino, fundo e primeiro plano. Então, fizemos muitos testes fotográficos com diferentes cores de luz, diferentes... isso junto com o Lauro, o diretor de fotografia, o Lauro Scorel. A gente teve a oportunidade, nessa produção, de estender isso. A gente teve vários dias e teve recurso para poder fazer esse teste com muita calma e muita precisão, e analisar isso depois do trabalho de pós-produção e de correção de cor. E aí a gente achou um caminho. Mas é um processo bastante... Nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer isso. Em
função dos recursos da produção, né? Mas o que eu queria mesmo enfatizar é a importância dessa relação com o diretor de fotografia, com o diretor mas principalmente com o diretor de fotografia. Essa discussão constante, esse vai e volta. Porque às vezes a gente acha que achou um caminho, mas nos testes, a gente comprova isso ou não. E se permitir armar, de alguma forma, essa possibilidade de, no meio do processo, mudar de ideia. Né? Uma vez que você... né? E acho que era isso que eu queria falar. Está todo mundo muito pontual aqui, incrível. É 20 minutos, né? Valdinho. Você já está mandando um indireto, é isso? Não, nem pensar. Pode falar. Não tem jeito, chegou a hora, né? Bom, um bom dia. Aliás, uma boa tarde. Obrigado por vocês terem vindo. Eu queria agradecer a ABC pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, sobretudo numa mesa com essas pessoas que vocês estão aqui com elas. Queria agradecer o convite do Cássio, e desse que foi quem me ligou e tal, meu parceiro, que entranhou-se em mim para o resto da vida em alguns trabalhos que fizemos juntos. Grande Cássio. E esse incansável Carlão Pacheco, que né, batalha e conseguiu que eu parasse tudo que eu estava fazendo. Queria me congratular com o Lauro Escorel pelo empenho e o esmero que ele se dedica a mais uma gestão da ABC. Eu não me contenho. Eu vi uma criança ali, um bebê, e eu tenho que dizer para os pais... Ainda está aí o bebê? Tinha um bebê na plateia, e eu queria avisar para os pais que, se por acaso esse bebê vier a ser um diretor de fotografia, eu quero dizer que a culpa não é minha. Bom, eu ontem, chegando aqui, eu observei o cartaz da ABC, da Semana da ABC, que está ali. Eu me lembrei de um fato que aconteceu num festival de Cannes, lá para trás, onde o cartaz do festival de Cannes era um rosto da Marilyn Monroe, onde você tinha um contorno, aparentemente o contorno sugerido da face da Marilyn Monroe e a boca. E o Godard, sentado na mesa com um cartaz enorme atrás, na hora de uma entrevista lá, de imprensa, sei lá, ele falou que um festival cujo cartaz não traz os olhos é pelo menos uma coisa esquisita. Um cartaz de um filme, de um festival de cinema que não tem os olhos é uma coisa estranha para ele. E eu observei ontem aqui, no cartaz da ABC, que está escrito sem Ana ABC. Não é? Se você ler ali, você vê sem Ana ABC. Eu achei fantástico não só o projeto gráfico, aliás, eu vou fazer minha publicidade aqui, eu também sou designer gráfico formado. Eu achei fantástico. E aí lembrei que Ana, em hebraico, significa cheia de graça. O que vem, com um pouquinho de boa vontade, entender que sem a Semana da ABC fica sem graça, não é? Obrigado. Eu vou tentar entabular aqui uma conversa sobre a cor, porque o Marcos já apontou, e o Tulé também, de certa forma,
que não é à toa que isso vem de longe, as preocupações e as reflexões sobre a cor. E não vai ser eu aqui, um réis mortal da ABC, que vai elucidar. Mas vou tentar, pelo menos, dar um depoimento sobre a minha preocupação com a cor. Eu dei um nome ao que eu vou dizer, não que isso tenha significado, mas me ajuda a vencer o nervosismo diante de vocês e, sobretudo, ao lado dos meus colegas aqui. Que, aliás, acabei de ficar colega de um filósofo que eu não é só um diretor de arte, tem um filósofo do meu lado. Né? Pintor, eu sou filósofo. Depois que você falou aí, bom... acho muito complexo falar sobre o universo da cor. A primeira vez que recordo da cor chegando para mim, como sem considerar aqui que, quando eu era garoto, eu me metia a desenhar, a pintar, estudei um pouquinho, mas não adiantou nada. A primeira vez que alguém falou da cor para mim foi na escola, desenho industrial, no Rio de Janeiro, que foi a Renina Katz, minha grande professora. E ela, nas primeiras aulas, ela falou que ninguém enxerga a mesma cor da mesma forma. O vermelho da camisa do Tulé, que eu estou vendo, é absolutamente diferente do vermelho que vocês estão vendo. Por isso que eu chamei a minha palestra de O Vermelho de Cada Um. O mesmo comprimento de onda pode ser percebido diretamente por diferentes pessoas. Ou seja, a cor é um fenômeno fisiológico, de caráter subjetivo e individual. Ela, a Renina, tentava explicar o que não se explica, que é um pouco que o Oliver Sacks fala muito bem nos seus livros, que aqui o que você vê não é o olho que vê, são os teus neurônios, é o teu cérebro que decide o que você está vendo, é o cérebro que decide o vermelho que você está vendo. Aliás, é uma coincidência eu ter chamado de vermelho e o Tulé veio de vermelho. E, curiosamente, essa aula da Renina, sobre a questão de se não são os olhos que veem, é o teu cérebro, eu, anos depois, fui fazer um filme, junto com o João Jardim, que chamava Janela da Alma, que era exatamente sobre isso. Então, a cor, para ser compreendida, temos, antes de mais nada, considerar que enxergar é uma ação inteiramente subjetiva. E, se é subjetiva, podemos supor que, a partir daí, o quanto é complexo a compreensão da cor. Aí eu tenho aqui umas anotações sobre exatamente a questão da doutrina das cores. Isaac Newton versus Goethe. Eu vou pular, porque até para ganhar tempo, porque o Marcos já elucidou aqui a questão. Mas eu vou dar só o final do que eu tinha notado sobre a doutrina das cores e dizer que o que quando eu conheci o texto traduzido por ele, quando eu conheci o texto, eu me identifiquei muito com o que eu li, apesar de ter entendido muito pouco do que eu estava lendo, dada a complexidade e a minha limitação. Mas o que me atraiu e que eu passei a refletir a partir disso é que o Goethe traz no seu estudo um discurso científico, mas também uma refinada poética, que é pelo que eu me interesso particularmente como fotógrafo, como fazedor de imagem. Então, a questão poética dentro da discussão
na cabeça do Goethe é que me interessava. É preciso pensar no que orienta o entorno, o espaço, em relação ao objeto, no que é possível revelar visual e tátil o volume das coisas ou entre as coisas. A história do espaço é a história da luz, que revela a existência dos corpos. A luz da cor é engenho e pensamento, por isso construímos pelo que é subjetivo, não exatamente pelo que vemos, mas pelo que sentimos. Não sendo conferencista, embora esteja aqui no papel de palestrante, tentarei colocar algumas considerações em busca de entender essas questões. Eu gostaria de lançar mão de uma palavra que, de vez em quando, ela fica em voga, mas só com suporte para desenvolver o meu raciocínio, que é a diegese. Portanto, a diegese e da mímese. A diegese se opõe à mímese. De um modo geral, a definição de diegese, a gente poderia dizer que a diegese narra o acontecimento e que a mímese é o acontecimento, é o fato, é a reprodução diegética do fato. A diegese é tudo o que você mostra no seu filme. Se narramos com a diegese no cinema, a mímese mostra para você. Podemos dizer que o cinema é diegese porque narramos através da câmera. E por trás da câmera tem uma gramática utilizada e que faz parte do universo narrativo. Os planos, os objetos de cena, os takes, os movimentos de câmera, o corte, a montagem e a cor, que é o que nos interessa aqui. Se alguém, diretor, maneja essa linguagem, maneja esse léxico do cinema, maneja necessariamente de uma forma subjetiva, porque é do seu ponto de vista. Na Odisseia de Homero, tem uma coisa curiosa, se não estou enganado, logo no início do livro 1, parece, do Homero, ele pede a musa para contar a história dele, que ele vai contar a partir do momento, quer dizer, ele pede a musa para que a musa conte a história dele. E a partir desse momento, que não é ele que está contando a história, e sim a musa, ele é o narrador que passa a fazer parte desse universo diegético. Isso nada mais é de que a atividade do diretor. O diretor, quando eu falo diretor aqui, eu também estou incluindo aí o fotógrafo, o diretor de arte, porque é um conjunto, né? Apesar de que o cinema é um conjunto de pessoas trabalhando, não quer dizer que o volume de pessoas faça o cinema um coletivo, uma coisa de equipe. Eu já fiz filmes, não muitos, mas eu já fiz filme que tinha mais de 50 pessoas e não era um trabalho de equipe. Portanto, o cinema não é um trabalho de equipe só porque tem 50 pessoas trabalhando juntas. Então, o cinema, entre a sua construção e o que você oferece ao receptor, será entendido de forma necessariamente subjetiva, e a cor nunca será recebida da mesma forma em que foi concebida. Haverá sempre uma dicotomia. É o vermelho de cada um. Então, lidamos com as máquinas mecânicas, elétricas, eletrônicas, digitais, holográficas, etc. Lidamos na sua natureza primordial com o engano. Por trabalhar com essas máquinas, lidamos com a natureza primordial com o engano. E até aí não é nada demais, levando em consideração que o cinema é um truque. O cinema é uma mentira. É uma representação com data
e local de nascimento, de sua fundação. A imagem no plano bidimensional atua sobre a retina, que não é capaz de apagar a imagem que se processa em sucessivas repetições, e somos iludidos na projeção pelo movimento irreal. Embora muitas vezes saímos emocionados do cinema, acreditando ter assistido à verdade, tal como a alegoria da caverna de Platão. Está grosso, mas acaba já. A cor está aí presente como matéria do nosso trabalho, sem que exerçamos sobre ela praticamente nenhum controle. É grave essa afirmação, mas a gente conversa depois. Ora porque não temos a capacidade, ora porque não somos submetidos a processos técnicos. Ainda tem um tempo, Vera? Quando estou diante da construção da imagem, tenho sempre a colocar que a atmosfera deve ser quente ou aquela deve ser fria. É uma tendência que eu tenho, e eu acho que, pelo menos os fotógrafos que estão mais perto de mim, têm essa tendência. Não, eu fiz quente, depois eu fiz a sequência fria e tal. Quando nos deparamos com o acabamento final dessa imagem construída, eu volto a falar com o colorista. Aqui vamos fazer quente, acolá vamos fazer fria. De um tempo para cá, passei a pensar sobre isso. Porque isso que me chamou a atenção, muito tempo atrás, foi o Edu Lobo, que me disse, quando eu peço ao arranjador, ao maestro, eu queria aqui um som marrom, queria aqui um som verde, ou então um som estranho. Mas o que é um som verde, o que é um som estranho e tal? E aí ele resolveu estudar regência. Ele aprendeu. Eu estou tentando aprender, né, a estudar a cor, estou tentando estudar e aprender cor há muito mais tempo do que Edu e não consegui chegar em lugar nenhum ainda. E comecei a estudar por que quente, por que frio. Por que essa quente e frio? E tomei como exemplo o princípio da lua, o fogo. Do ponto de vista da interminável visão das cores, verificamos que a chama pode aparecer de forma amarelada, azul, verde, ou pode ser até laranjada. Mas o vermelho que simboliza, é o vermelho que simboliza o fogo. Curioso isso. O azul acalma, o vermelho irrita. Viu, Tulé? Aí eu resolvi a estudar na base, assim, na coisa elementar, né, da questão da cor. E aí fui nos livros, não fui na internet, não, fui nos livros, e aí tem um vocabulário, uma determinação, que eu não vou ler, mas eu vou citar rapidamente assim: vermelho é paixão, amarelo é concentração, laranja é equilíbrio, verde é esperança, azul é purificação. Eu vou até ler o azul, que eu acho bonito. Expulsa energia negativa, favorece a amabilidade, a paciência e a serenidade, estimula a busca da verdade interior. O lilás é a cor que tem mais influência em emoção e humores. Saí de lilás amanhã. Também está ligado à intuição e à espiritualidade. Branco é purificador e transformador. Representa a perfeição e o amor. Aliás, o amor divino. Estimula a imaginação e a humildade. Produz sensação de limpeza, claridade, além da frieza e esterilidade. Não tem nada a ver com o teu princípio lá do filme marrom que você fez. Preto pode ser representado por uma capa de aço, onde aquilo que está dentro não sai e aquilo que está fora não entra. Cara, eu nunca podia imaginar que o preto pudesse ser tão radical. E comecei aos poucos a pensar que nas diversas deformações que vamos profissionalmente construindo em nossas cabeças, ora como linguagem, ora como tecnologia. É preciso pensar no que orienta o entorno do espaço em relação ao objeto,
no que é possível revelar visual e tátil o volume das coisas e entre as coisas. Eu, da minha casa, eu vejo a lua nascer sobre a Baía de Guanabara, a mesma que imortalizou o Caetano, dizendo que o pintor Paul Gauguin amou a luz da Baía de Guanabara e, ao antropólogo Claude Lévi-Strauss, detestou, pareceu-lhe uma boca banguela. Duas maneiras de olhar a Bahia e interpretá-la. Não sei se Paul Gauguin disse dessa forma que o Caetano revelou. Tampouco sei o que disse Claude Lévi-Strauss. Mas amo os versos subjetivos do Caetano. E de tanto me preocupar com os enunciados categóricos dos manuais, que definem os sentimentos a partir das cores, eu resolvi desafiar e repensar esses dogmas que estão escritos nos manuais. E isso é sério, porque o fabricante, né, nós que utilizamos os filtros, o fabricante diz assim: coloque esse filtro na sua câmera e atinja o amargo. Desculpa, coloque esse filtro. Eu escrevi, eu mesmo não estou sabendo. Coloque este filtro em sua câmera e atinja o âmago do seu personagem quando ele estiver triste, diz a bula do filtro. Ou seja, coloque este filtro e faça isso com o seu personagem. Isso é muito sério. Isso é sério. Eu estou dizendo porque acho que é aí que começam as coisas que interferem, né, e que são deformadoras na nossa profissão. Mas por conta desses sentimentos de ilusão, de que a Lua está... Ou melhor, quando nós vemos a Lua, né, nascente, ela está absolutamente alaranjada. E a gente se acostumou a ver e a fazer uma noite de lua azulada. No entanto, a fonte de luz da Lua é alaranjada. E por que codificou-se que, quando diz que a noite é de lua, é azul? Isso é uma coisa inventada pelo cinema. Quando fotografei a minissérie Agosto da TV Globo, eu pedi ajuda ao diretor Paulo José que fizesse uma circular impedindo que cada cenário fosse colocado um refletor filtrado com gelatina azul para dizer que ali estava a Lua. No mês de agosto, tempo em que se passa a história da minissérie, foi decretado por mim que a Lua não apareceu durante aquele mês. E mais, o mais difícil não foi fazer vingar esse decreto que eu baixei durante a minissérie Agosto. Foi correr atrás dos auxiliares de iluminação que a cada cenário novo que se fazia, corriam com a gelatina para o refletor para fazer as janelas azuis. Isso foi mais trabalhoso do que fazer a própria fotografia do tal. Era o vício dessa coisa do azul nas janelas dos trabalhos. Isso lembra um pouco, pelo menos nessa época, essa coisa do azul nas janelas para dizer que era a Lua, lembra um pouco, tem a mesma proporção do sotaque nordestino que só existe lá no Projac. Aquele sotaque só existe lá. É muito parecido com aquela lua que se faz. De tanto estudar e observar, comecei a querer desafiar outros caminhos. Foi assim que levei a minha ideia de trabalhar uma imagem que não tivesse o compromisso com esses dogmas estabelecidos pelo cinema que partem desses códigos. Foi quando levei para o Carinha e Nuns a ideia da imagem do Madame Satã. Neste filme, as cores foram draculadas e destruídas na sua existência primordial. Levei alguns meses pesquisando, estudando, para poder propor ao diretor que acatou de pronto. Foi a minha sorte.
Comecei por arriscar, alterando a revelação do meu negativo e arriscando também o dinheiro do produtor. Acabei por chegar a um resultado que me rendeu um belo aprendizado. Pois bem, num desses encontros aqui, eu acho que foi até numa semana da ABC, eu expus como foi fazer a draculagem do negativo para o resultado que teve no Madame Satã. E contei em detalhes os testes diários que eram feitos para revelar o negativo no dia anterior, o acompanhamento de todos os dias de copiões que eu via no final de cada dia de filmagem. Enfim, fui expondo isso. Eu não vou dizer aqui, mas eu expliquei como é que eu fiz aquilo no Madame Satã. E um grande colorista que estava na plateia, por quem eu tenho uma grande admiração e respeito, no final pediu a palavra e disse assim: por que você não fez tudo na pós? Bastava apertar um botão e o look estaria feito. Mais uma demonstração do quanto subjetivo é trabalhar com a cor. Para ele seria a mesma coisa, até porque o vermelho dele subjetivamente é diferente do meu. Mas ele tinha razão. Eu gastei algumas latas de negativo do produtor para pesquisar e alguns metros foram revelados no laboratório, antes da filmagem, e sem a utilidade desses testes para o filme, a não ser do ponto de vista subjetivo. Passei algumas noites sem dormir e coloquei meus assistentes para trabalhar antes do início de suas semanas remuneradas. Enfim, uma trajetória cuja memória me rendeu alguns cadernos escritos. Mas ele tinha razão, no sentido que o cinema é uma indústria e não deveria permitir certos desperdícios. E mais ainda, sua empresa, que ele representava naquele momento, havia adquirido uma máquina por milhares de dólares e que fazia a revelação no blitz num abrir e fechar de olhos. Apesar da razão do meu dileto colorista, está acabando, viu? Devo dizer que sempre me impressionou a leitura que fiz há muito tempo atrás, quando tomei conhecimento dos pintores renascentistas que sopravam ouro em pó da palma das mãos sobre os mantos dos seus personagens, nas pinturas das igrejas, capelas, catedrais, o ouro do fundo dos retábulos de Cimabue ou de Dútil, que evocava a atmosfera da cor da divindade da celebração. Eu nunca vou esquecer isso. Como considero os pintores da Renascença os primeiros fotógrafos da história, carrego comigo essa imagem como referência para o meu trabalho. Sem saudosismo, mas com absoluto respeito pelas técnicas que são substituídas por outras mais novas, não queria perder de vista os princípios que regem até hoje as diversas formas de obter a repressão dos objetos num plano bidimensional. E posso acrescentar mais que iniciei no cinema pelo fascínio que tinha pela pintura, sobretudo pelos pintores da Renascença. Aqueles pintores que, além de terem inventado a perspectiva, construíram a ideia da imagem como a compreendemos até hoje. Nem Duchamp construiu uma nova perspectiva, e todos os pintores, desde o impressionismo, copiaram os pintores do século passado. Todos iam para os museus. Picasso, Monet, Cézanne, Matisse. Matisse copiou exaustivamente a natureza de Chardin durante 6 anos. Picasso fez cerca de 125 desenhos, se eu não estou enganado, das meninas do Velázquez. Hoje a imagem estão no bits, dentro dos softwares, dentro das máquinas digitais, mas também ainda estão na mão dos desenhistas
e na câmera que nós, fotógrafos, utilizamos. As relações do cinema com a pintura é inevitável, já que Aumont chama de tela pictórica e de tela fílmica. Estabelece diferenças, mas as chama de tela, simplesmente como na pintura. A pintura sofre no sentido de alterar-se com o surgimento da fotografia e sai dos ateliês. Os pintores saem para as ruas com seus cavaletes e pincéis. Alguns foram para as outras regiões, como Cézanne, que foi para Aix em busca da luz. Quem sabe, em busca do seu vermelho. Isso é uma coisa curiosa, né? Que os pintores viajavam para determinados lugares, sobretudo na Europa, né? Para determinados lugares em busca da luz. Em busca da luz, como os fotógrafos, né? Acho isso muito interessante. E o cinema, com data e local de nascimento, se torna a grande invenção do século. Atravessa etapas bem definidas no seu desenvolvimento. No início, não tinha nem som e nem cor. É curioso, né? O cinema começou preto e branco e mudo. Depois surgiram novas tecnologias em todas as décadas, praticamente. Mas nunca esteve tão em voga como nos dias de hoje, como o advento das novíssimas tecnologias debatidas em nossos meios. Mas a essência do cinema não muda. E nós continuamos vendo o vermelho diferente do outro. A captação do objeto e, consequentemente, sua representação depende essencialmente do tempo de observação que precisamos. Ao que eu chamo de tempo vivido. O pintor, por natureza própria do seu ofício, depende de um tempo quase indeterminado entre a observação e a cópia. Sobre Cézanne, Merleau-Ponty, no seu extraordinário ensaio sobre Cézanne, a dúvida de Cézanne, diz assim: eram-lhe necessárias 100 sessões de trabalho para uma natureza morta e 150 de pose para um retrato. João Cabral de Melo Neto falava dos poetas que procuram a poesia em oposição aos poetas que encontram a poesia. Como fotógrafo, penso que o mundo, aos poucos, foi ficando muito claro. Sem mistério, tudo passou a ser iluminado. A imagem passou a revelar um mundo que estava escondido, que estava escuro, inerte. As distâncias não diminuíram, ficaram conhecidas. Não existe mais atalho, só autoestrada. O fio condutor que aproxima, que conduz, não é mais a presença, e sim a ausência. Escutamos a voz do outro, mas não o vemos. A cor das coisas se relativizaram. O vermelho concebido e construído, depois que se propaga em rede e se dissipa no ar, vai adquirindo tonalidades diferentes da sua origem e, por entropia, por uma gestão de desordem, e, ao mesmo tempo, controlado, vai se transformando e perdendo sua essência. E o sentido simbólico que você teceu quando fez. Desavermelhou-se. E cada um vê o vermelho que quer e dispõe. Os meios técnicos que produzem e constroem a cor têm uma soberania sobre o olhar. E como toda soberania pode trazer um nível de perversidade. Os meios técnicos instalam padrões, modelos, e com o advento das novas possibilidades de comunicação, vai tornando a produção da imagem sob controle e, pior, pasteurizada. Igual. É uma pena. O modelo, em geral, começa lá em Hollywood, né? Começa lá em Los Angeles. Tudo se parece, e o mais grave ainda é que todos estamos, de alguma forma, submetidos a esse padrão civilizatório da imagem. Posso estar absolutamente enganado com relação às velhas e às novas tecnologias, mas quando entrei para o mundo do cinema,
Me utilizava das técnicas como uma ferramenta e achava que podia dominar ao ponto de colocá-la a serviço absoluto dos meus desejos e de meus caprichos criativos. Hoje, já não me sinto assim. O diferente passou a ser o igual, o novo já nasce para ser igual ao que já existia antes. Como é que eu posso dizer isso de outra forma? Inventa-se uma nova tecnologia para ficar igual ao que já existia antes. É curioso isso, pelo menos para pensar, né? Ou seja, inventa-se uma nova tecnologia para ser comparada ao que já existia. Assim, o cara fez com a Alexa igualzinho a película. É o máximo, né? Muitas vezes me sinto espremido diante das infinitas possibilidades e de tão sedutoras acabam por desmanchar meus sonhos. A cor é a matéria do meu trabalho, do meu ofício, mas é, antes de tudo, um sentimento que age dentro de mim quando olho um objeto, uma paisagem ou o meu semelhante. E para falar da cor, é preciso falar da vida antes de tudo. O Marcos falou aqui da vivência antes, vivenciar a cor. E para falar da cor é preciso falar da vida antes de tudo. A cor como a dor. A cor como a dor são sensações. Sentimos apenas. David Hockney comenta, depois de muito estudar, um quadro de Cézanne e comenta: foi feito com a mão, o olho e o coração. Tive receio quando o Cássio me ligou e fez o convite. Tinha muita vontade de falar da cor como falo da vida. Mas ainda não sabia falar. Ainda não saberia falar. E talvez por isso seja um homem de cinema, que acredita ser capaz de mudar o mundo apenas com um plano, ou com uma imagem vermelha. Vamos, queria fazer isso. Obrigado. Obrigada, Walter. Obrigada, Tulé. Obrigada, Marco, que está tendo que nos abandonar, por uma boa feijoada. Bom, são 13h. Eu acho que a gente pode ir até 13h30. Lauro? Bom, a gente tem alguns minutos, então, para perguntas da plateia ou comentários da mesa. Esse computador é dele? Não. Não, da casa. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para a banca inteira, mas reforçando tudo que o Walter falou, principalmente. Olhando para o cinema como uma forma de manipulação de sentimentos do espectador, a cor, se ela antes, na época que ainda era tudo em preto e branco, já era possível isso, o espectador sentia coisa, já tinha os sentimentos a partir do filme sem a cor, aonde que a cor chegou a reforçar isso? Se por exemplo, o que o Walter disse, que o meu vermelho é diferente do dele, talvez o branco e o preto seriam iguais para todo mundo? Eu tenho uma memória de quando a televisão era preto e branco. Tenho uma memória de quando a televisão era preto e branco e anunciaram que a televisão ia ser colorida. Foi aí que eu me dei conta, eu lembro disso muito claramente, que era preto e branco. Porque eu via a cor. Eu falei, pô, é preto e branco. Não, sem aquele celofane. Eu via a cor que não havia, né? Era a minha percepção. Então, acho que só queria contar isso. Eu
Quer responder? Oi. Não, deixa eu perguntar. Você quer falar? Não, eu prefiro que perguntem mais, porque ele já respondeu, não é? Quem diga, Débora. Queria fazer uma pergunta para o Tulé. Você falou, quando você contou do seu processo de escolher a paleta de cor no Cidade de Deus, você falou que você e o fotógrafo já pensavam bastante na ajuda da pós-produção. E eu queria saber como é que foi a sua participação na pós-produção. Foi, como sempre, muito reduzida. Eu ia para ver o que já estava pronto. Mas era um filme em que isso já estava... A gente tinha essa Bíblia, né? A gente tinha esse manual. A gente tinha feito muitos testes, a gente tinha feito, inclusive, um curta, antes de fazer o longa, em que a gente experimentou diversos tipos de textura, de fotografia, e na direção de arte, introdução de várias qualidades de cor, né? Então a gente tinha experimentado muito, mas como sempre o diretor de arte não é considerado como um elemento importante nesse momento, até porque tem que pagar, né? Então... Principalmente. Eu queria falar só em relação à pergunta dele, que é engraçada, né? Eu acho que a percepção visual é uma coisa individual mesmo, né? Em todos os sentidos. Eu sempre falam da cor, né? Da cor. Cada um vê um vermelho, cada um vê um amarelo. Né? Mas eu sempre me pergunto, e o espaço? É a visão do espaço, essa perspectiva cônica que a gente está acostumado a ter como a representação mais fiel, né? à visão do espaço. Será que o espaço também, eu não tenho uma leitura diferente da sua, diferente... Assim como o tempo também, sem dúvida. Quer dizer, as leituras, assim como ler um livro, eu estou recriando uma história que eu estou lendo naquele livro, tá certo? Então, as experiências de cada um de nós, seja em cada linguagem artística ou mesmo na vida, eu acho que ela é própria do indivíduo, né? Assim como a visão da cor. Quando o Walter falou sobre as cores e os significados dela aqui, Está lá no fundo, aquela aqui loira. no fundo. Ah, tá. Então, quando ele falou sobre os significados de cada cor, eu queria saber o que faz um diretor de arte quando ele escolhe a paleta, o que é mais relevante para o significado. Se o significado é invariável para todos os lugares, para todas as pessoas, se varia mais de acordo com o público que está assistindo, ou se a cor varia de acordo com o filme em si, o significado dela muda. Acho que eu não fui muito clara, né? Alguém quer responder o significado da cor? Vocês ouviram? Não, como que eu escolho, o diretor de arte escolhe? Eu evito escolher, eu fujo da escolha. Por isso que eu digo que é um processo muito angustiante no início, porque você pode escolher, né? Vou pegar uma seleção de cores que seja agradável ou que responda de alguma forma à dramaturgia, mas a gente deveria evitar essa atitude vertical. A cor, de alguma forma, ela já está ali no filme, naquele roteiro, e a gente tem que buscar isso. Tem que deixar que o mundo e a pesquisa a qual a gente se entrega para desenvolver isso traga essa informação. E essa é uma informação, é uma decisão construída, não é uma decisão, é algo construído. Junto do fotógrafo, junto do diretor, junto da história. Não acho que é uma escolha, acho que não deve ser uma escolha. É um risco de tornar essa informação desnecessária, supérflua, excessiva, talvez. Eu queria complementar o que eu acho que o Tulé respondeu muito bem, a questão de que não é uma escolha. E eu queria complementar, assim, do ponto de vista da minha
participação nesse momento do filme, em que eu tenho um certo cuidado de não permitir que eu descubra ou faça a escolha da cor ou de outros componentes que faz parte da fotografia antes de filmar. Eu acho é que nem trabalhar com storyboard, entendeu? Eu acho que é preciso haver um espaço, é preciso que aconteça um espaço do imprevisível, o espaço da descoberta, o espaço poético que não pode ser escolhido. A gente não pode tomar decisões e escolhas, e aí eu me arrisco a dizer que na direção de arte também, quando você não sabe qual vai ser a ação, a emoção de um ator naquele cenário. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que metade dessa sala, sem pretensão, já deve ter ouvido eu falar, porque eu falo tanto que eu não aguento nem mais ouvir essa história, mas eu vou repetir. Você, quando olha um objeto, você não consegue visualizá-lo na sua totalidade. Eu vou tomar como exemplo um cubo. São 6 lados. Você nunca vê... O Hébé deve estar de saco cheio de ouvir isso. Você nunca vê os 6 lados de um cubo. Você só vê 3, por mais que você se esforce. Tá certo? Mas você deduz o que você não está vendo. Os lados que você não está vendo. Portanto, a distância que tem entre o que você vê e o que você deduz é uma suposta poesia, que é o que eu, particularmente, persigo. Portanto, eu não concordo com ele que não há escolha, e quando eu sou forçado, como fotógrafo, com um diretor, que nós trabalhamos com os mais diversos tipos de diretores, quando eu sou forçado por um diretor de dizer que ali vai ser vermelho, eu vou até certo ponto, porque ele mesmo vai descobrir comigo que não era bem vermelho para aquele momento. Não era bem aquilo. E o processo é muito orgânico, muito dialético, muito vivo, né? O processo de filmar, das modificações, que vão trazendo coisas que, se você elege determinados parâmetros, aqui vai ser assim e ali vai ser assado, você está limitando, engessando a tua própria capacidade de perceber. Eu queria só complementar um pouquinho, se eu puder. Essas duas respostas também reforçam o começo da sua pergunta, que é o significado da cor, como se as cores tivessem um significado pré-estabelecido, né? E acho que as duas respostas trazem uma resposta dizendo que a cor não tem um significado pré-estabelecido. Aquelas regras que o Walter leu não era uma coisa de afirmar realmente que o vermelho é paixão ou é morte, não sei mais o que era. As cores, a gente vai encontrando significados a cada momento que a gente trabalha com elas. E que só a experiência, como o Marco, inclusive, falou no começo, né, só a experiência nossa mesmo com as cores é que vai nos mostrar essa propriedade delas. Elas não têm um significado que você pode procurar num dicionário de cor. Né? Você estabelece significados, você brinca com significados, você recebe um significado. É uma matéria muito mais misteriosa, muito mais mágica, subjetiva, do que uma coisa que você possa criar um manual e segui-lo até o fim da sua vida. A gente descobre e redescobre significados, ou nunca descobre significados das cores. Oi. Aqui. A minha pergunta vai para o Walter, porque ele falou uma coisa que eu achei interessante sobre a questão da tecnologia, que surge uma nova tecnologia para fazer a mesma coisa que se fazia antes. Então, você acha que as possibilidades tecnológicas ou as novas tecnologias, elas reforçam mais a linguagem já existente e não dão tanta abertura para novas linguagens?
Olha, a minha opinião, muito pessoal, muito particular, sobre a questão das novas tecnologias, além do que eu já falei aqui, eu acho que a linguagem, eu acho que o digital ainda não é uma linguagem, é um sintoma. Por que é um sintoma? Porque o processo, primeiro, do desconhecimento que temos sobre o que está dentro daquelas máquinas é absurdo. Existem pessoas que entendem aquilo de uma forma brilhante, como é o caso do Eber aqui. Mas eu sou o contrário, eu não entendo nada daquilo. Eu não consigo ter essa capacidade da engenharia de compreender aquilo. Isso é uma coisa. A outra é que, quando nós sairmos daqui dessa sala, vai ter uma câmera nova, melhor do que a que está vigente. Portanto, a velocidade de modificação do processo tecnológico é tão rápido que não cria uma linguagem. E, curiosamente, como a linguagem do cinema... O cinema é uma árvore com raízes muito pouco profundas, diferente da pintura. A pintura não será mais derrubada por uma tempestade, essa árvore, tá certo? O cinema ainda pode. Tem 100 e poucos anos, tá certo? Então, mas esta outra linguagem novíssima que está entre nós nesse momento se utiliza dessa outra linguagem. É quase como a literatura que se utiliza do cinema para se fazer a representação. Portanto, para mim, este momento que a gente está atravessando desse tipo de tecnologia ainda não é uma linguagem, é um sintoma. É um sintoma. Foi falado aqui por várias pessoas, ontem e hoje eu ouvi, sobre a questão de produzir imagens com aparelhos como celulares e câmeras pequenas e a maneira de vincular isso, que vai mudando, né? Então, não dá tempo de criar uma linguagem. Não houve tempo ainda. Isso que eu acho. Oi, aqui atrás tem uma pergunta para a banca inteira. Uma pergunta relacionada mais ao set, na verdade. Quando o diretor de arte escolhe uma paleta e o fotógrafo tem que iluminar isso, tem duas questões que eu vejo, assim, a questão do pigmento, tipo a luz, a cor como pigmento, e a questão da cor como onda óptica. Para saber quando se ilumina, se a escolha do refletor, de que tem mais ou menos Kelvin, se isso influencia, talvez, na cor do objeto que for posto em cena. Assim, tipo, se existe esse casamento da fotografia com a arte na hora de gravar. Quem quer responder? Olhe, posso responder? Pode, por favor. Eu estou mais interessado nos músculos do rosto, quando iluminam o rosto, entendeu? Eu estou mais interessado no nervo zogmático da face do que no efeito especial que um refletor pode me trazer. Eu tenho que enxergar o cinema, a cor, o refletor, a câmera, o laboratório. Eu tenho que enxergar através da vida. Não dá para ser através dessa coisa que a gente costumou chamar de tecnologia. Eu estou muito mais... Eu não quero me comparar, evidentemente, mas isso mudou muito minha cabeça no dia que eu li, né? No dia que eu aprendi que o Da Vinci, para pintar seus modelos, né, dessecava cadáveres para ver os músculos, né, para ver as partes de dentro, os órgãos, como se comportavam, para saber como a sua anatomia de reprodução acontecia pelo lado de fora, que era o que ele observava. Ele foi ver por dentro. Eu, se pudesse, para iluminar uma cena, eu gostaria de ver por dentro. Pelo lado de fora eu já estou vendo. Por dentro é que está o problema, tá certo? Então, é isso. É isso. Senão eu não paro. Né? Quer falar alguma coisa? Alô. Eu gostaria de perguntar para o Walter
da questão da questão da luz, que você falou dos clichês da Lua, que você sempre é azul. Eu queria saber assim, se houvesse uma mudança, né? Tipo assim, se por acaso mudasse para os caras começassem a usar o laranja para iluminar, assim, se não haveria um estranhamento por parte do público. Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. O estranhamento, o Goethe dizia que para compreender a beleza tem que ser de um ponto de vista necessariamente errado. Isso foi Goethe, não fui eu. Goethe. Ele estava entre nós. Então, eu não estou preocupado, se vai estar azul porque tem lua ou se está de outra cor porque tem a lua. O compromisso da fotografia, antes de mais nada, é com a narrativa. Até porque, também uma coisa que eu já disse, não suporto mais ouvir, é que se a fotografia aparece, está errado. Está errado. Ela deve estar embutida na montagem, no figurino, na arte, no roteiro, na interpretação. O Tulé falou uma coisa aqui muito boa, pelo menos para mim. A fotografia está dentro do roteiro. A cor está dentro do roteiro. Você que tem o dever de encontrá-la. Estão nas páginas do roteiro. Claro, que tem roteiro que eu leio várias vezes, leio de frente para trás e de trás para frente e não sei onde está a luz. Tem roteiros que diz assim, a câmera corrige de tal lugar para tal lugar. Isso não quer dizer nada. O cara está escrevendo isso no computador, as imagens que os caras escrevem no computador saem da ponta dos dedos e não do olho. Não da vivência com a cor, com as coisas da vida, compreende? É da ponta dos dedos. Eu guardava até bem pouco tempo, resolvi jogar fora, porque estava ficando uma coisa meio boba da minha parte, mas eu guardava frases que eu li em roteiro do tipo, enquanto isso, cachorros latem ao longe sem convicção. Realmente não dá. Eu não sei iluminar cachorro sem convicção. Entende? Então, mas está ali. Por isso, quando alguém me chama para fotografar um filme, eu levo um caderninho e uma lapiseira, no primeiro encontro que eu tenho com o diretor. E como eu também dirijo, modestamente, eu acho que eu vou mudar o mundo com o meu filme. E todo diretor acha que vai mudar o mundo com o filme dele. Então, quando ele senta a primeira vez, seja no bar, seja na casa dele, seja na minha, seja onde seja, na Cinemateca, o que ele diz sobre o filme dele, naquele momento, eu anoto, e muitas das vezes, muito do que eu vou fazer está ali e não no roteiro. Exatamente porque quando ele fala, ele não diz que, enquanto isso, cachorros latem ao longe sem convicção. Ele diz o que ele quer. Ele aproxima você das faces do cubo. E essas anotações, eu uma vez fiz um trabalho com o João Salles, e ele falou assim, Valtinho, é um lanho rubro. É um lanho rubro. Eu me agarrei com essa frase, é um lanho rubro, como eu me agarrei com uma frase no Lavoura Arcaica, do Raduan, entendeu? Que a luz da infância era clara, era branca. Eu me agarrei com essa frase do Raduan e levei até as últimas consequências para achar a fotografia do Lavoura Arcaica, que eu também acho que eu só acho a fotografia de um filme quando eu termino. Quando eu termino um filme, eu estou pronto para fazê-lo. Essa que é a verdade. E digo mais, levo comigo muito mais do que eu deixo de mim nos filmes. E eu tento inverter essa equação. Vou parar por aqui, porque senão... gente, desculpa, mas
O Walter vai ficar aqui mais 2 dias, vocês podem conversar com ele lá fora.